Pessoal, o nosso debate de hoje será sobre a importância e os benefícios dos fertilizantes. Para isso, nós convidamos 3 especialistas do setor: o Luiz Inácio Prochinov, diretor-geral do IPNI, o Instituto Internacional de Nutrição de Plantas, o Heitor Cantarella, diretor do Centro de Solos do IAC, o Instituto Agronômico de Campinas, e o Davi Roquette, diretor executivo da ANDA, a Associação Nacional para a Difusão de Adubos. Bom, pessoal, eu queria começar com a pergunta básica, né? Luiz, para você, afinal, o que são fertilizantes? É bom sempre começar do começo, né? Então, definir o que são fertilizantes. Eu costumo sempre dizer o seguinte: todo ser vivo precisa de nutrientes, né? E as plantas não são exceção. As plantas necessitam de nutrientes para o seu desenvolvimento, para o seu ciclo reprodutivo, para completar o seu ciclo de vida, né? E o que são fertilizantes, então? Pura e simplesmente são materiais, são produtos que contêm nutrientes, né? Então existe uma polêmica muito grande a respeito dos fertilizantes, da sua validade, dos seus problemas, mas na realidade precisa ficar muito claro o seguinte: pura e simplesmente são produtos que contêm nutrientes e que, se utilizados de forma adequada, só trazem benefícios. Perfeito. Heitor, qual a diferença dos fertilizantes químicos e os orgânicos? Basicamente, a diferença é o veículo. Os fertilizantes químicos, ou minerais, né, que são sinônimos, são fertilizantes extraídos do ar, no caso do nitrogênio, ou de rochas de depósitos naturais. E os fertilizantes orgânicos são fertilizantes feitos a partir de materiais orgânicos quaisquer. Podem ser resíduos orgânicos de plantas, resíduos animais, estercos, lixo, esgoto, lodo de esgoto, né, que contêm nutrientes que vão ser reciclados através da matéria orgânica. Mas todos eles, no fundo, carregam nutrientes. Certo. Se me permite uma observação sobre isso, isso também é uma polêmica muito grande, né, com relação à agricultura orgânica versus a agricultura convencional. Mas o que eu gostaria de destacar é que as plantas, elas absorvem os nutrientes numa mesma forma, independente se esse nutriente veio de uma fonte inorgânica ou orgânica. Então pega o caso do nitrogênio, por exemplo. As plantas absorvem nitrogênio na forma de nitrato ou amônio, né? E para ela, independe se esse amônio ou nitrato veio de uma fonte chamada orgânica ou inorgânica. E se bem utilizado, não vai ter problema nenhum, de novo, se veio da fonte orgânica ou inorgânica. Perfeito. E Camila, eu gostaria também de contribuir nesse esclarecimento, até plagiando o grande professor Alfredo Scheide Lopes. Ele sempre me diz: Davi, a gente nunca pode esquecer que a química é uma grande área do conhecimento que é dividida em 2 grandes classes. Nós temos a química, isso a gente aprende na 6ª série. Ela é dividida em química orgânica e química inorgânica, né? Então, no fundo, tudo é química. Tanto os produtos orgânicos quanto os produtos inorgânicos fazem parte do mundo químico. Nada mais do que isso. Certo, perfeito. Davi, aproveitando, qual que é a importância estratégica dos fertilizantes? Olha, é uma pergunta que acho que nós poderíamos passar aqui pelo menos umas 2 horas tentando contribuir nessa resposta. Mas eu vou citar um pequeno exemplo. Se você considerar hoje a pauta de exportação brasileira, você vai chegar à conclusão que dos 10 principais produtos que representam os maiores valores de exportação, 8 são derivados ou são originados do agronegócio, né? Então você tem o açúcar, você tem a soja, e você vai chegar à conclusão que sem o que nós chamamos de pacote tecnológico, que é o conjunto de insumos que alicerçam a produtividade do campo e, por sua vez, a grande produção que o Brasil tem hoje e representa grandes lugares no ranking, vem desses insumos. E os fertilizantes têm um papel muito importante dentre eles. Então, sem os fertilizantes, nós não teríamos, por exemplo, hoje 23% do PIB representado pelo agronegócio. Então, apenas um dos exemplos do papel estratégico de fertilizantes.
Certo, pensando, né, por esse lado, a gente tem um desafio enorme, né, de alimentar mais pessoas nos próximos anos, né? A gente fala em 9 bilhões de pessoas até 2050. Luiz, você pode falar para a gente como enfrentar esse grande desafio e como que os fertilizantes são um papel fundamental nesse caminho? Eu agradeço essa pergunta. Eu costumo dizer o seguinte: desde que eu iniciei o meu curso de agronomia, em 1981, a gente ouve o comentário: olha, nós vamos precisar produzir mais alimentos, e a população aumentando. E debruçando todos a responsabilidade de produzir mais alimentos na classe agronômica, né? E com muita naturalidade e eficiência, a classe agronômica tem dado resposta e tem produzido os alimentos, né? E nós continuamos com esse desafio, né? Agora, o fato é que em torno de 45% da produção mundial, né, da produção mundial de alimentos, se deve à utilização de fertilizantes. Existem dados científicos que comprovam isso, né? Então você pensa numa projeção, numa população para 2050 de quase 9,5, 10 bilhões de pessoas, da maneira como nós estamos estruturados, a logística que nós temos, é simplesmente impossível você conseguir segurança alimentar, ou seja, você conseguir nutrir as pessoas de forma adequada se você não utilizar os fertilizantes, que pura e simplesmente vão fornecer esses nutrientes das plantas para que elas se desenvolvam e possam produzir bem, né? Ou seja, fertilizante está relacionado à segurança alimentar, né? Isso não podemos esquecer de forma nenhuma. Eu gostaria de fazer uma observação. As plantas, 5% da matéria seca das plantas é constituído de nutrientes inorgânicos. Esses são os nutrientes que nós fornecemos através de fertilizantes orgânicos ou inorgânicos. E por que nós precisamos dos fertilizantes na agricultura? Veja, por exemplo, o nosso caso. Nós somos um grande exportador de alimentos para o mundo. Então, o agricultor produz soja lá em Goiás, no Mato Grosso, e essa soja é transportada para a China, por exemplo. A soja que vai para a China, ela leva uma parte dos nutrientes que nós utilizamos. Então, para continuar produzindo soja, ou café, ou açúcar, que nós exportamos, nós precisamos colocar fertilizantes no solo. Nós precisamos repor a fertilidade e repor esses nutrientes que foram levados para outros lugares. Daí a importância estratégica dos fertilizantes na nossa agricultura, como o Davi chamou a atenção agora há pouco. Excelente. Davi, você ia complementar? Exatamente, e contribuindo, olha só, e você contribuir para uma segurança alimentar global de forma sustentável, eu acho que é o objetivo de todo o ser humano desse planeta. E talvez fertilizantes seja o case mais expressivo que nós temos conhecimento na história. Por quê? Eu vou te dar um exemplo. Se você considerar só o caso do Brasil e você considerar a safra de 1976/77, nós tínhamos uma produtividade média das 16 principais culturas de 1,43 toneladas por hectare. Só que ao longo desses anos, até 2014/15, nós chegamos praticamente a 3,52 toneladas por hectare, média dessas 16 principais culturas. O que significa que, se nós não tivéssemos aportado esse aporte de pacote tecnológico, que são os insumos, na mesma unidade de área, ou seja, a gente usasse aquela mesma produtividade de 76, 77, sem usar os insumos, nós teríamos que adentrar em 107 milhões de novos hectares de novas áreas. Isso não foi feito. Então, se você analisar os gráficos, a área plantada permanece praticamente constante, o volume de produção agrícola numa taxa geométrica de crescimento considerável, acompanhando exatamente os insumos, dentre eles um dos mais importantes, os fertilizantes. Que interessante. Então, a gente pode falar que os fertilizantes evitam o desmatamento. Exatamente. Certamente. Sem dúvida nenhuma. Interessante. Então, uma pergunta agora em relação à saúde humana. Os fertilizantes, vamos dizer, alimentam com nutrientes as plantas que nós comemos, né, ingerimos posteriormente. E então a gente se beneficia desses nutrientes fornecidos pelos fertilizantes?
Sem dúvida. E um aspecto importantíssimo que nós devemos lembrar é que os fertilizantes eles são produtos naturais. Os nutrientes são produtos naturais. Não são produtos que foram sintetizados para o homem, que são estranhos à natureza. O nitrogênio que forma a proteína dos nossos corpos vem da atmosfera. O fósforo dos nossos ossos vem de depósitos naturais de rochas fosfatadas que existem nos oceanos e em outras áreas. O potássio, que faz parte de enzimas do nosso corpo e de enzimas vegetais, também vem de depósitos naturais. Então, quando nós falamos de fertilizantes, nós estamos falando de produtos naturais, produtos que sempre existiram aqui, fazem parte do nosso organismo, fazem parte dos organismos vegetais, de qualquer organismo vivo. Portanto, quando a gente fala de fertilizante para nutrir as plantas, nós também estamos falando de fertilizantes, de nutrientes para os animais e para nós, obviamente. E tem um outro exemplo importante, se me permite, Heitor, que é com relação aos micronutrientes. Eu vou focar no caso do zinco, né? Em torno de 30% da população mundial tem deficiência de zinco, levando a problemas sérios em algumas regiões, de mau desenvolvimento, de nanismo, inclusive nas crianças, né? E nós podemos, através da fertilização, da adição de zinco no solo, aumentar a concentração de zinco nos grãos, que vai se refletir numa melhor nutrição de zinco para essas pessoas, né? Então são exemplos claros de como você tem uma melhor nutrição das plantas, levando a melhor nutrição também dos animais e dos seres humanos. E uma consequência disso que nós podemos observar nos números é que, se você considerar, por exemplo, os últimos 30 anos, o custo de uma cesta básica de uma família brasileira, você vai concluir que hoje ela equivale a 1/3 do que era 30 anos atrás. Isso só foi possível em virtude do conhecimento do homem aplicado à natureza de forma sustentável, e isso tem um papel muito importante da indústria de fertilizantes. Agora, Camila, desculpe, Heitor. Eu queria destacar um outro ponto ainda a respeito do papel dos fertilizantes na nutrição humana. A distribuição de nutrientes no planeta, ela não é uniforme. Tem alguns lugares que têm depósitos de fósforo, outros lugares têm depósitos de micronutrientes, de zinco, de cobre. E as pessoas que vivem em determinados lugares e se alimentam dos alimentos lá produzidos, nem sempre têm as quantidades de nutrientes necessárias, porque às vezes essas plantas estão sendo produzidas numa região pobre daquele nutriente. Então, os fertilizantes, ele tem esse papel importante também, porque nós podemos trazer os nutrientes de depósitos que estão em outros lugares, às vezes em outros continentes, trazer esses nutrientes, fertilizar as plantas, melhorar o conteúdo de nutrientes dessas plantas e assim melhor alimentar as populações. Perfeito, acabar suprindo as deficiências nutricionais do ser humano, né? Que podem acontecer com base nessa heterogeneidade de distribuição de nutrientes, como acontece com o petróleo. O petróleo existe em algum lugar, em outro não, e os fertilizantes da mesma maneira, os nutrientes, né, da mesma maneira. Agora, eu gostaria de destacar uma coisa a todos, que é o seguinte: qualquer material, qualquer produto, ele tem que ser utilizado de forma adequada, né? O fertilizante não é exceção, né? Eles são produtos benéficos, não existe dúvida nenhuma, isso é científico, isso é comprovado. Agora, são produtos que têm que ser utilizados de uma determinada forma para produzir os efeitos benéficos e não trazer nenhum tipo de problema, né? Então, o setor de fertilizantes, de uma forma geral, tem divulgado e tem aplicado, né, de uma forma muito consistente o conceito que nós chamamos de 4C, né, que é o seguinte: o princípio básico para você utilizar fertilizante é você definir qual é o fertilizante correto, qual é a fonte correta, utilizar na dose correta para aquela situação, na época correta, ou seja, na época que a planta necessita, né, tendo em vista a disponibilidade do nutriente, e também você colocar esse fertilizante no local correto, né? Então, esses 4 princípios, os 4C que nós chamamos, levam seguramente
a um uso adequado do fertilizante, trazendo então praticamente, como eu já disse, só benefícios, né, para as plantas e para os animais e os seres humanos. Bom, pessoal, e a fim de comunicar e esclarecer a sociedade em relação a esses benefícios dos fertilizantes, foi criada a iniciativa Nutrientes para a Vida. Conta um pouco pra gente. Eu vou iniciar, né, porque esse realmente foi uma iniciativa, né, que nós iniciamos, depois conversamos com o Davi da ANDA e nós trouxemos para o Brasil. Conversamos lá com a iniciativa nos Estados Unidos, né, e fizemos então um acordo e intermediamos para que a iniciativa existisse no Brasil, né. E qual é o objetivo? O objetivo é justamente o de esclarecer a população em geral, com base em ciência, né? Nós Isso é importante. só falamos, né, aquilo que tem a base científica, esclarecer a população sobre os benefícios que os fertilizantes têm. Então, um pouco do que nós conversamos hoje aqui, tem mais coisa a respeito do assunto, obviamente, porque normalmente a população ela recebe uma imagem, né, deturpada, né, uma imagem negativa, né? E como eu disse, se você não utilizar de forma adequada, pode causar alguns problemas. Não da dimensão do que se diz por aí, mas lógico, tem que se utilizar de forma adequada. Então, o objetivo da iniciativa é, com base científica, nós esclarecermos a população sobre os benefícios dos fertilizantes, para que eles tirem esse mito, né, da cabeça deles de que os fertilizantes vão causar problema na alimentação deles. Não corresponde à realidade e eles precisam saber disso. Com certeza. Davi, essa base científica é respaldada, né, por cientistas e pesquisadores do setor. Quem está fazendo parte desse grupo de trabalho da Nutrientes para a Vida? É uma excelente pergunta. Um grupo chamado de Grupo de Trabalho Nutrientes para a Vida é um grupo que é formado, vamos chamar assim, pela nata da ciência sobre o conhecimento de fertilizantes. Então nós temos a honra de ter conosco, por exemplo, o Instituto Agronômico de Campinas, o IPNI, que é o Instituto Internacional de Nutrição de Plantas, a Universidade Federal de Lavras, os mais renomados técnicos da área de fertilizantes, um grupo de outros profissionais multidisciplinares que também conhecem os fertilizantes sob o ponto de vista também de comunicação, dos seus benefícios, né, de todo o sistema que envolve o mundo dos fertilizantes. E os nossos colegas, os doutores, acabaram de deixar muito claro que o principal, eu até uso uma linguagem assim, bem simples, não existe achômetro. É tudo baseado em ciência, em conhecimento do mais alto nível. Nós temos o papel de informar, não desinformar. E o segundo, também o Dr. Luiz comentou muito bem, que é o papel de quebrar os mitos. E ao mesmo tempo, também quebrar a desunião que é formada pela desinformação. Então, por exemplo, não existe nenhum tipo de confronto entre uma substância orgânica e uma substância inorgânica. Pelo contrário, os cientistas, nós que conhecemos o setor e o assunto do ponto de vista profundo, a gente quer deixar claro para o público que são produtos ou substâncias complementares, não nocivas à saúde, ao ser humano, desde, logicamente, que se usadas de forma correta. Se nós tomarmos aqui, cada um de nós, 10 litros de água, eu tenho certeza que nós vamos entrar em coma de água. Nós vamos para o hospital e podemos morrer de tanta água que nós ingerimos. É o princípio do afogamento. Então, quer dizer, qualquer substância, se usada de forma incorreta, ela pode gerar consequências negativas. Então, é um grupo muito experiente, muito respeitado, e junto tem associações como a ANDA, por exemplo, que tem mais de 50 anos, faz 50 anos, desculpe, agora em 2017, e tem um papel, uma história muito grande no desenvolvimento do país. Eu queria acrescentar que o assunto nutrientes a partir de fertilizantes é um assunto que é corriqueiro, por exemplo, para os engenheiros agrônomos, para os engenheiros químicos que trabalham no
com fertilizantes e para uma série de outros profissionais. Mas é um assunto um tanto árido e um pouco mistificado para a população, que quando ouve a palavra químico já começa a ficar assustado achando que os produtos são de uma natureza em que eles não são. Então, o nosso papel no Nutrientes para a Vida é um papel também de educar, de passar informações técnicas numa linguagem que as pessoas possam entender, né? E passar a informação correta sobre a real natureza desses produtos que são tão importantes, não só para a nossa economia, mas para a nossa saúde. É uma ação muito nobre, sem dúvida. E, Heitor, ainda para você, quais são as ações que estão sendo tomadas para esse esclarecimento geral sobre os fertilizantes? Nós estamos coletando informações, como já foi enfatizado aqui pelos nossos colegas, sempre com base em ciência. Então, não tem achômetro, não tem nada disso. Então, nós estamos pegando as informações científicas, traduzindo para uma linguagem que possa ser compreendida pelo público leigo e veiculando essas informações, né? Sempre enfatizando que os nutrientes são produtos naturais, que são parte dos nossos organismos, para que as pessoas se sintam tranquilas e seguras ao se alimentarem de um produto que foi comprado nas gôndolas, foi produzido nas fazendas com as melhores técnicas, e eles possam se sentir seguros, sem fantasmas a respeito de fertilizantes. E assim, Camilo, eu gostaria de convidar todos para visitar a página, né, do site do Nutrientes para a Vida, que é nutrientesparavida.org.br, né? Além disso, nós temos também o Facebook, que é o Nutrientes para a Vida, né? Então, dá um pulinho lá e confere as informações, que, de novo, e para finalizar, sempre são veiculadas com base científica. Perfeito. Essa base científica é fundamental, né? Traz credibilidade à informação que vocês divulgam. Pessoal, é um tema extremamente interessante, os benefícios dos fertilizantes são fundamentais, né, para o nosso setor, para a nossa saúde, para a segurança alimentar. Então vale visitar o site nutrientesparavida.org.br e conhecer um pouquinho mais desses produtos fundamentais. Pessoal, mais alguma coisa para finalizar aqui o nosso debate? Só agradecer a audiência e reafirmar o convite para que nos visitem. Tem muita informação interessante no nosso site. Vocês vão se surpreender, né, com as informações que vão encontrar lá e vão ter uma visão, grande parte, não, a maior parte do pessoal, diferente a respeito desses produtos, que pura e simplesmente são produtos que carregam nutrientes para as plantas. Eu queria finalizar dizendo que fertilizantes são paz. Por quê? Porque se a gente estudar a história das guerras ao longo da história da humanidade, você vai ver que ou eram disputas por alimento ou por questões geográficas e poder. Então, se não existe a comida para a planta, não existe comida para os animais e ou comida para os homens. E se não existe comida em uma casa, a chance de haver conflito, desequilíbrio é muito gigante. Então essa indústria tem uma responsabilidade gigantesca de manter a paz do planeta. E quando a gente se alimenta, a gente pode pelo menos pensar em manter a paz. Tá certo? Então é uma responsabilidade muito grande. Pessoal, muito obrigada pelas informações compartilhadas. Foi um prazer ter vocês aqui. Pessoal, fertilizantes é um tema realmente muito interessante. Conheçam a iniciativa Nutrientes para a Vida. Até mais!